Bispo Newton e a palavra que conduz a vida. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e todos os domingos acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, tanto às 9 horas da manhã, como também às 7 da noite. Às 9 da manhã e às 19, nós temos essas duas reuniões importantíssimas, que são reuniões direcionadas, para a busca da presença de Deus, direcionadas para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus, possam se fortalecer, ter um encontro com Deus, receber a presença de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus, para que possam desenvolver a salvação, mas também possam viver uma vida vitoriosa. Mas, além desse objetivo principal, que é a busca da presença de Deus, nós também realizamos orações importantes para que as pessoas obtenham vitórias. E eu gostaria de ler um pouquinho no programa de hoje sobre o que está escrito no Salmo de número 40, porque tem muito a ver com aquilo que muitas pessoas enfrentam. E neste domingo eu estarei fazendo uma oração direcionada para esse objetivo, para aquelas pessoas que estão vivendo numa situação considerada impossível, numa situação em que elas não têm condições de vencer pela própria capacidade, pela própria força. Às vezes uma doença que se tornou incurável, com todos os recursos que a medicina dispõe. Muitas das vezes a pessoa ouve do médico aquela notícia de que a doença é incurável, o caso dela é irreversível. Muitas das vezes há pessoas sofrendo, enfrentando um problema conjugal que não consegue solucionar. Às vezes é um problema com um filho que está nas drogas. Muitas das vezes uma situação, uma adversidade financeira que a pessoa, olhando humanamente falando, ela diz: eu não tenho como sair dessa situação, eu não tenho como vencer essa situação. Muitas das vezes uma depressão profunda que não cessa, muitas das vezes brigas, desentendimentos dentro da família. Enfim, não são poucas as pessoas que estão enfrentando situações difíceis, situações impossíveis. E o Salmo de número 40, Davi falou um pouco da situação que ele viveu, e ele disse assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi disse: esperei confiantemente. Esse esperei não é no sentido da acomodação, de ficar com os braços cruzados, não. É porque Davi havia tomado atitudes de fé, ele havia clamado a Deus, invocado a Deus, e agora ele estava confiantemente aguardando a resposta daquela oração. Depois ele fala sobre a situação que ele viveu, e quem sabe você me assiste neste momento e você diz: eu estou numa situação como essa. Ele disse assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi, para tentar expressar melhor aquilo que ele viveu, estava vivendo, ele disse que Deus o tirou de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Você sabe, quando uma pessoa cai num tremedal de lama, quanto mais esforço ela faz, muitas das vezes ela vai afundando mais ainda. Quando alguém cai num tremedal de lama, vai precisar de um apoio para sair. Quanto mais a pessoa faz uma força para tentar sair daquele tremedal de lama, mais ela afunda.
a situação dela piora, ela precisa e vai precisar de um apoio de fora, porque sozinha ela não consegue. Então, o que Davi quis dizer é que ele estava numa situação, quanto mais ele fazia força, usava a sua própria força, mais a situação se tornava pior, mais difícil para ele. Quer dizer, era uma situação que ele não conseguia sair dela sozinho. Então, o que ele fez? Ele clamou a Deus, ele invocou a Deus, e Deus então respondeu e o tirou daquele poço de perdição, do tremedal de lama, e disse: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quer dizer, bem-aventurado, né, é aquele que põe em Deus a confiança. Então, eu quero chamar a sua atenção e convidar você que está vivendo uma situação como esta. Quem sabe você está para se separar, se divorciar. Você já tentou, vem tentando de tudo para salvar o seu casamento, e você diz: todo o esforço que eu fiz foi inútil. Parece até que quanto mais eu me esforço para tentar reverter a situação piora. Não é que você não tenha capacidade, é que existem situações que nós só iremos vencer com Deus, buscando a Deus, voltando o nosso coração para Deus, agindo a nossa fé. Quem sabe você está aí lutando porque tem um filho, uma filha no mundo das drogas, e você já fez de tudo. Você diz: eu não consigo ver nenhum resultado, tudo que eu poderia fazer, tudo que está ao meu alcance eu fiz, mas o filho, a filha, e a cada dia eles estão se entregando mais às drogas. Quem sabe você está aí perdendo tudo, indo à falência, nada dá certo na sua vida, seu comércio, sua empresa, ou seu trabalho, cada dia está regredindo. Você está numa situação em que você luta e luta, mas você não consegue ver nenhum progresso, nenhum resultado. Quem sabe você está desenganado, desenganada pela medicina, e você diz: não há. Os melhores médicos já me disseram que a minha situação é irreversível, e você está sofrendo e você precisa restabelecer a sua saúde. Eu quero fazer um convite muito importante para que você esteja conosco neste domingo, ou às 9 horas da manhã, ou às 7 horas da noite. Nós vamos realizar várias orações, mas neste domingo nós vamos realizar uma oração direcionada para esse objetivo, para que as pessoas que estão num poço de perdição, num tremedal de lama, estão em situações que você não pode mudar, reverter, transformar, Deus venha lhe conceder a vitória. Às 9 horas da manhã nós teríamos a primeira reunião, e depois às 7 horas da noite. A nossa igreja aqui em Marília, ela está localizada na Avenida República 4729, Avenida República 4729, e estamos a 5 minutos, né, do Marília Shopping, quase que na direção do Marília Shopping. Nós temos aqui na igreja um amplo estacionamento. Você que vende automóvel, não tem a preocupação de estacionar, nós temos um amplo estacionamento. Aquelas pessoas que têm crianças, filhos pequenos, nós temos também na igreja uma escolinha, uma ampla escolinha, onde há pessoas responsáveis, preparadas para cuidar das crianças durante o culto, enquanto os pais assistem às reuniões. E você também desejando, você poderá procurar atendimento. Nós temos uma equipe de pastores para atender e orientar as pessoas que desejam orientação, às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite.
Lembre-se que aquilo que você não pode, aquilo que os homens não podem resolver, o poder de Deus resolve. O Senhor Jesus disse, nada, porque nada é impossível para Deus. Para Deus não existe nada impossível. Nós vamos orar para que Ele possa também se manifestar na sua vida. Nós vamos a um breve intervalo e depois, então, a sala de entrevista, você vai ouvir o testemunho da dona Josefina, que é a avó do Neto, este garoto que eu citei, que nasceu, né, com uma síndrome raríssima. Pela medicina ele não iria andar, ele teria que viver a vida inteira numa cadeira de roda. Com 3 anos e 6 meses ele não andava, não falava, mas a oração, né, uma oração simples, transformou a situação. Hoje é uma criança feliz, uma criança que anda, que fala, que tem uma vida abençoada por Deus. Bispo Newton e a palavra que conduz a vida.